O que acontece quando se tem uma linha de tendência de alta indo de encontro a uma linha de tendência de baixa? Nossos triângulos simétricos. Se você não sabe o poder deste padrão, fica até o final que você pode ter perdido diversas oportunidades. Mas primeiro você precisa entender o que é este padrão. O nosso triângulo simétrico é um ponto onde se tem a indefinição entre as forças do mercado. Sendo assim, há um equilíbrio que gera uma certa lateralização dos preços. Porém, com uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa. O triângulo simétrico serve tanto para fazer uma compra, como também para fazer uma venda, pois o ponto de equilíbrio das forças faz com que o mercado possa ir para qualquer um dos lados. Caso rompa sua LTB, a nossa linha de tendência de baixa, poderá ocorrer um movimento significativo de alta. Caso a nossa LTA, linha de tendência de baixa, seja rompida, poderá ocorrer um movimento de queda. Mas não é qualquer rompimento de triângulo que se deve fazer sua entrada. Então, se deve ter muita atenção. Eu vou mostrar para vocês como evitar os rompimentos falsos, identificar as melhores entradas, como plotar uma média móvel para ajudar ainda mais a aumentar a sua margem de acerto em uma operação. E como se trata das nossas linhas de tendência de alta e linha de tendência de baixa, e você não souber como traçar essas linhas, fique tranquilo que tem um vídeo que está passando aí no card, com o passo a passo, e também terá um link fixado nos comentários ou na descrição. Agora vamos ver mais detalhes de como este padrão é formado. O triângulo simétrico é formado por no mínimo 2 topos descendentes e 2 fundos ascendentes. Os topos são ligados por uma linha diagonal descendente, que é no caso a nossa LTB. Para ficar mais claro, ela funciona como a nossa resistência. Os fundos são ligados por uma linha diagonal ascendente, que no caso é a nossa LTA, e ela funciona como nosso suporte padrão. Para determinarmos se vamos comprar ou vender, dependerá de qual extremidade for rompida. Um exemplo. Para uma compra, precisará de um rompimento da nossa extremidade superior, e para uma venda, precisará do rompimento da nossa extremidade inferior. Porém, não é somente isto, é preciso ter atenção a alguns detalhes, para não entrar nesses rompimentos falsos, e buscar pegar o movimento que lhe dará a maior taxa de acerto. Mas antes, vamos saber as primeiras coisas que precisamos definir para saber se devemos ou não entrar em uma operação. Primeiro, para identificar um ponto de entrada para uma compra, você precisa identificar 2 topos e 2 fundos, indo de encontro um com o outro, como neste exemplo. E para confirmar o nosso ponto de entrada na ponta compradora, você deverá encontrar um candle que rompa sua extremidade superior. Após sua extremidade rompida, sua ordem deverá ir na máxima e seu stop abaixo da sua mínima. Porém, não é qualquer candle que rompeu que você deverá entrar. Para ter mais certeza e aumentar muito sua taxa de acerto, vamos colocar uma média móvel. Mas antes de falar sobre qual média móvel colocar e mostrar o exemplo de venda, confira o vídeo anterior onde eu falei dos triângulos em seu formato padrão. Porque não adianta nada você saber identificar e operar um triângulo simétrico, mas não saber como operar e identificar um triângulo padrão. Então, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para a próxima sequência dos vídeos sobre padrões de mercado. Agora vamos para exemplo de venda, como colocar uma média móvel para auxiliar ainda mais as nossas operações. Para identificarmos uma venda, segue o mesmo padrão do exemplo anterior. Primeiro buscamos 2 topos e 2 fundos, indo de encontro um ao outro. Após, esperamos o rompimento de sua LTA. Sua ordem deverá ser abaixo do que rompeu a linha de tendência e seu stop acima de sua máxima. Mas como eu disse antes, tem uma maneira de melhorar ainda mais sua taxa de acerto, que é plotando uma média móvel. E para isso vamos utilizar uma média muito utilizada por diversos traders, a média de 34 períodos. Eu considero viável operar no tempo gráfico de 1 a 60 minutos com esta média, quando se trata de triângulos simétricos e outros padrões de mercado. E isto te possibilita operar índice dólar nos tempos gráficos mais curtos e ações em tempos gráficos mais longos. Basicamente, ela é simples de inserir em qualquer plataforma. Basta clicar com o botão direito, inserir indicador e procurar por média móvel. E para sua configuração basta dar 2 cliques e colocar 34 períodos e exponencial e a mágica está feita. Agora entenda como fica muito mais fácil de operar com essa média móvel. Quando ocorrer um triângulo simétrico acima da média, você buscará operar na ponta compradora, porque estamos indo a favor da tendência. E quando ocorrer abaixo, você buscará na ponta vendedora. E isto te ajuda a ter uma proteção maior nas operações. Teste que você verá o quanto de triângulos simétricos você poderia ter entrado e tomado stop, simplesmente por não utilizar uma média como referência. Agora vamos ver como projetar o nosso alvo, utilizando tanto o triângulo de alta quanto o triângulo de baixa. Para projetar o nosso alvo é muito simples. Basta pegar a altura do triângulo, a diferença entre o topo mais alto e o fundo mais baixo do padrão, então será seu primeiro topo e seu primeiro fundo, e projetá-la após o rompimento da linha diagonal que foi superada, neste exemplo na ponta compradora, ou até mesmo abaixo da sua mínima, como neste exemplo na ponta vendedora. O objetivo final é ter uma ideia até onde o movimento do preço pode chegar. Simples, não é, pessoal? Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não se esqueça de conferir a playlist com os padrões completos que está passando aí na sua tela.
Bons estudos, obrigado por tudo e fiquem com Deus, que é a base de tudo.